Agora a gente muda de assunto e fala sobre o mercado financeiro, porque com a crise do Banco Master, o mercado de crédito, de funding dos bancos passa por um momento, no mínimo, de mudança. E para discutir e analisar esse cenário, estou aqui com ela, Lucinda Pinto, e também com o sócio fundador da Now Capital, Evandro Berto, que também é de Minas Gerais. Evandro, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Muito boa noite. Deixo para a Lucinda as honras da casa para começar a nossa conversa. Olá, boa noite Nakagawa de novo. Boa noite, Evandro. Que bom que você está aqui com a gente. E acho que o primeiro assunto que a gente queria tratar aqui é o seguinte: com a crise do Banco Master, muito se falou que haveria um impacto de confiança por parte do investidor, que diante do susto, embora o FGC tenha feito ali, cumprido o seu compromisso de restituir os recursos, o capital dos investidores, mas esse grande susto do que aconteceu com o Banco Master, na sequência o Will Bank, que isso arranharia a confiança, a disposição desse investidor de buscar aí ativos eventualmente mais arriscados. E a minha pergunta é, isso está acontecendo? Que impacto esse episódio do Banco Master já deixou aí na vida de quem aplica em renda fixa? Bom, primeiro, Naka, Lucinda, obrigado pelo convite. É um prazer falar com jornalistas que eu admiro profundamente. Bom, na verdade, talvez seja contraintuitivo, mas o que a gente percebe é que ao final dessa jornada, o investidor que tinha alocação, claro que dentro dos parâmetros do Fundo Garantidor de Crédito, ele termina esse processo talvez mais confiante que, de fato, o que fora sinalizado lá atrás, que dentro do Fundo Garantidor de Crédito não havia nenhum risco significativo caso houvesse um evento de crédito pior, no final do dia todo esse processo foi respeitado. E, portanto, o que a gente tem visto, e aí menos pelas alocações dentro da Now Capital, porque a gente investe principalmente patrimônio de famílias mais complexos e que o FGC não é exatamente um assunto, dado o tamanho do volume, mas pelos diferentes diálogos que eu tenho com a indústria, o investidor ele continua fazendo as suas alocações, também respeitando os limites do Fundo Garantidor de Crédito, mesmo em bancos menores, né? Então, óbvio que houve uma realocação do recebimento referente ao pagamento do FGC, então parte foi para fundos de crédito, parte disso acabou migrando para outras classes de ativos, mas eu tenho visto que, de certa forma, os investidores estão confiantes que, de fato, há um processo que, em acontecendo um evento pior, esse investidor ele é ressarcido e, portanto, enfim, é o que a gente tem visto, é o que eu tenho escutado. Evandro, depois de crises como essas, a gente vê uma reposição ali, um reposicionamento das peças. Foi assim, por exemplo, com crédito ao setor de varejo depois do escândalo da Americanas. Muitas varejistas na época reclamavam que estava mais caro tomar crédito no mercado. Dá para dizer que os bancos médios passaram e vivem atualmente um momento de dinheiro caro após o Banco Master e por causa do Banco Master? Eu diria que não. Em princípio, a gente acompanha sempre as taxas, né, de emissão e de mercado secundário. Na nossa visão, não mudou muita coisa. O que a gente vê é que o Banco Central, talvez numa agenda que não se dá por conta do evento do Banco Master, mas já vinha, de alguma forma, diligenciando um pouco mais os critérios para que as pequenas instituições acessem o mercado através, por exemplo, de emissão de CDB, letra financeira, né? Então, por exemplo, as SCFI, né, elas basicamente demandavam um capital regulatório muito baixo, alguma coisa perto de 6 milhões de reais. Isso mudou. As instituições de pagamento, mesma coisa. As fintechs, a gente já vê também esse movimento ao longo de um período mais antigo. Então, na verdade, o Banco Central tem feito o seu papel, no sentido de ter convicção que todos os parâmetros estão sendo observados para que as instituições captem recursos no mercado. Agora, do ponto de vista do comportamento do investidor, aí eu já diria que as coisas não mudaram muito. Portanto, essas instituições menores continuam
desde que aderentes a esses parâmetros, né, estabelecidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, elas continuam conseguindo captar recursos. E isso, em termos de precificação, não tem mudado de forma significativa, Naka. O fato do FGC ter cumprido de um jeito bastante até ágil, né, diante do tamanho dessa crise que o Master provocou, acho que traz um pouco esse alívio diferente até do que aconteceu com as americanas. Agora, também é importante a gente dizer que um banco médio, um banco de pequeno porte, fazer uma emissão pagando uma taxa acima do mercado não tem por si só um problema, sim, né? Isso é natural exatamente. que bancos menores ofereçam taxas mais atrativas justamente para competir ali pelo capital junto a bancos maiores. O ponto é apenas que, não sei se o episódio do FGC trouxe a consciência ou se o investidor houve possibilidade dele compreender essa questão de relação risco-retorno a partir dessa experiência com o Master. Diante disso, Evandro, você diria que existe uma agenda a ser desenvolvida especialmente junto a distribuidores? Será que esse mercado, esse lado da indústria compreendeu a necessidade ou a urgência de trazer a informação correta, conscientizar o seu cliente do risco? Você acha que esse movimento está acontecendo? Lucinda, vamos lá. Eu acho que todas as partes envolvidas nesse processo, desde regulador, distribuidores, até mesmo o investidor, talvez um pouco mais educado, cada um tem feito a sua parte no sentido de entender como que a gente aperfeiçoa esse processo, né? Do lado, obviamente, do investidor, como ser mais criterioso na alocação de capital. As instituições, vamos lembrar, as instituições que distribuíram parte significativa desses ativos, elas foram as responsáveis por democratizar, né, o acesso ao investidor pequeno e médio a produtos muito razoáveis, né, produtos bons de diferentes gestores a custos mais adequados. É natural que nesse processo, ou seja, na evolução da distribuição de ativos no Brasil, haja um evento de crédito, como bem citado. Em 2023, a gente estava discutindo o caso de Lojas Americanas. De lá até hoje, vários outros eventos de crédito ocorreram. Claro que no Banco Master, porque tem temperos políticos, o tamanho do rombo no FGC foi significativo, isso acaba ganhando uma expressão significativa. Mas, na minha opinião, embora seja lamentável, faz parte do aperfeiçoamento, digamos, desse processo de distribuição. As casas estão lidando com o impacto de imagem, portanto, sim, estão revendo, né, a qualidade dos produtos que são disponibilizados na plataforma. As grandes casas brasileiras são muito coerentes, fazem esse trabalho já há muito tempo. Eu acho que é só realmente uma evolução. Agora, do lado do investidor, fato é que a gente lida com um ambiente com um certo conflito, né? O investidor está buscando maximizar o seu retorno, claro que ajustado ao risco, né? Por outro lado, ele recebe a informação que não há risco, porque em havendo evento de crédito, existe o FGC para atenuar, né, as dores desse processo. Quem está na parte da distribuição também se sente confortável em mostrar esse tipo de ativo, porque no pior cenário, o investidor ele recebe novamente o seu recurso, e o FGC é quem acaba pagando o preço. Então, como está setado esse ambiente, às vezes, não adianta, a gente vai continuar lidando com esse certo conflito. Eu acho que existe toda uma agenda também de rediscussão do Fundo Garantidor de Crédito, como ele deve ser setado, com, enfim, alguns parâmetros diferentes. Por enquanto, a gente não tem nada muito prático, mas eu diria que se há um processo educacional nesse evento lamentável, ele não chegou de forma muito clara no investidor na ponta final e talvez muito pouco no distribuidor. Agora, Evandro, essa discussão toda e a reação ao que aconteceu, no caso do FGC, há uma discussão sobre uma mudança no funcionamento. O investidor, como você muito bem mencionou, ele continua usando esse guarda-chuva de 250. Mas no caso dos distribuidores, será que não seria o momento do setor parar e pensar se não seria o caso de discutir remuneração? Você continua observando há espaço para discussão da troca do modelo de comissionamento para uma coisa fee-based, ou seja, baseada no patrimônio? Essa é uma ótima discussão. Primeiro, sobre uma remuneração maior
para a distribuição de um produto que tem uma complexidade maior ou um risco de crédito maior, que tem maior dificuldade, digamos, no processo de venda, é algo super natural, acontece no mercado financeiro há muito tempo. Agora sim, de uma forma mais geral, há um movimento de direcionamento dos clientes para o modelo que a gente chama de fee-based, né? Aqui na Nau Capital, esse é um modelo majoritário, onde quem remunera o business é o próprio cliente e não a respectiva instituição. De tal forma que o distribuidor está absolutamente agnóstico se ele apresenta o produto A ou o produto B. O que ele quer no final do dia é maximizar a experiência do cliente, entregando um retorno que esteja ajustado ao risco e, portanto, sem que haja esse conflito. Agora, a remuneração diferenciada para diferentes tipos de produtos, com duração diferente, com complexidade diferente, eu acho que isso faz parte, vai continuar sendo assim. Né? É discutível se o nível de remuneração estava demasiadamente agressivo, mas isso é uma discussão secundária. Eu acho que, em geral, o que este evento, neste sentido, acaba ajudando é para um movimento que a indústria já tem trabalhado de certa forma. Alguns family offices já fizeram isso antes, até pela complexidade do cliente, de migrar um modelo de remuneração para algo mais alinhado, que seria esse modelo de all-in fee, como a gente chama aqui, ou seja, todos os fees dos processos de distribuição, de intermediação, voltam ao cliente, né? E a instituição financeira ou o assessor financeiro que atua com o cliente, ele recebe só aquele determinado percentual que fora combinado diretamente com o cliente de forma super transparente. Eu defendo isso. Aqui na nossa casa, uma vez mais, é o modelo que a gente atua prioritariamente. A gente conversou com o Evandro Berto, sócio fundador da Nau Capital, se você for gringo. Evandro, obrigado pela conversa, que bom tê-lo aqui. Boa noite. Foi um prazer, um abraço, até a próxima. Agradeço também a Lucinda Pinto, analista de economia aqui da CNN, que costurou esta entrevista. Obrigado, Lu.